Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Robô Selvagem, que é um filme também que concorreu ao Oscar. E antes da gente começar a falar sobre o Robô Selvagem, aproveita que você está aqui, deixa seu like, manda mensagem para a gente, segue a gente no canal, também compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Deixa aqui, ó, os seus comentários, se você já assistiu esse filme, o que que você achou do filme, e comenta com a gente o que que você está achando do nosso canal. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, né, aproveita e também se conecta com a gente aqui no canal do YouTube Tatiana Benites e deixa o seu like aqui também, segue a gente. Se você também está ouvindo a gente pela rádio, também se conecte e manda mensagem para a gente que a gente também vai responder todas as mensagens. Bom, antes da gente começar a comentar sobre Robô Selvagem, eu vou chamar aqui o nosso amigo Damião para passar aquela ficha técnica desse filme. Olá, olá, olá aos amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Hoje o filme é o Robô Selvagem. Data de lançamento: 27 de setembro de 2024, nos Estados Unidos. Diretor Chris Sanders, a produtora DreamWorks Animation. 1 hora e 42 minutos de duração, é uma animação, uma aventura, uma adaptação do livro de Peter Brown, em Robô Selvagem. A protagonista é Ross, uma robô que cai acidentalmente em uma ilha desabitada e passa a viver as dinâmicas de sobrevivência na natureza e se adapta ao ambiente selvagem, constrói laços com os animais, aprendendo a coexistir com a natureza e consigo mesma. Essa jornada de autoconhecimento e conexão com o mundo natural, onde busca um significado mais profundo, além da sua programação inicial. O filme também aborda a importância da empatia, mostrando como Ross se preocupa com os outros animais e como eles a ajudam a crescer, envolvendo uma busca por um sentido maior e uma conexão com algo maior do que nós mesmos. A animação explora temas como a busca por significado, a conexão com a natureza e, né, Tati, a importância da empatia e da conexão com os outros. Adorei, Tati! Essa animação é bem legal de assistir, ela é gostosa, tem uma parte sentimental ali, né, que a gente vai falar sobre família e tudo mais, conceitos que a gente tem. Mas antes da gente começar a falar sobre essa animação, vamos colocar aqui a nossa vinhetinha. É isso, agora a gente vai analisar o filme Robô Selvagem. A gente vai dar aqui a nossa visão espiritual do filme, né? O que que a gente pode trazer aqui de reflexão. Nesse filme, como o Damião falou aí um pouquinho de como ele é, né? A Ross, que é a robô que cai ali no meio da selva, ela não sabe o que acontece, né? Porque a programação dela é para que ela fique na casa de alguém, que ela receba ordens. E daí ela vai seguir as ordens que ela receber. Só que ela não recebe nenhuma ordem. E ela começa a etiquetar os bichinhos, né? Porque é o que ela está programada para fazer, né? Então ela tira foto e etiqueta lá que ó, você vai ter um desconto, né, na próxima compra. Então é muito interessante, né, essa abordagem. Mas para mim a primeira reflexão é que, claro, é um robô, não tem sentimento, mas tem uma programação. E esse robô vai para uma selva onde tem diversas espécies diferentes. E aí a gente tem a primeira reflexão de aprender a lidar com o diferente.
porque existem diversas situações que colocam em prova para todos nós, né? Como é que a gente lida com as pessoas que não pensam iguais a nós? Como é que a gente lida com as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes dentro da nossa própria casa, e que não pensam como a gente, não têm a mesma opinião que eu. Então, como é que eu reajo com essas pessoas? Eu brigo com essas pessoas? Eu vou discutir com elas porque elas não pensam iguais a mim? Né? Tem uma situação no filme que eles são obrigados a lidar um com os outros no mesmo ambiente, né? Num ambiente mais limitado. E são espécies totalmente diferentes, né? E entre nós são opiniões diferentes, formas de viver diferentes. Então, como é que a gente lida com essas pessoas que têm culturas diferentes, que têm idiomas diferentes, né? E que a gente não consegue se comunicar de verdade com elas? Como é que a gente lida com esses sentimentos que crescem dentro da gente, porque a gente vê a pessoa fazendo uma coisa que você é contra, que a gente vê a pessoa fazendo uma coisa que você gostaria de estar naquele lugar fazendo. Então, são sentimentos, são emoções ali que são despertadas nas diferentes espécies, né, porque a gente está falando de animais, e que eles aprendem a lidar, porque eles são obrigados a estar dentro de um mesmo ambiente. E para nós, será que a gente também está aprendendo dessa maneira? Porque a gente é obrigado a lidar com pessoas que estão em lados opostos o tempo inteiro ao nosso redor. Hoje a gente está virtualmente falando com as pessoas, e daí nas redes sociais as pessoas, como estão distantes, elas discutem, elas colocam a opinião delas, elas xingam, elas debatem, porque elas estão longe. Mas e quando a gente está perto no mesmo ambiente? Quando num ambiente de trabalho, por exemplo, que eu preciso lidar com essa pessoa todos os dias, e daí, de repente, vem outras pessoas que entram, clientes, fornecedores e tudo mais, e pessoas que você é obrigado a conviver e você precisa delas de alguma forma. Nosso ecossistema é assim, a gente precisa. Tá um ali comendo o outro, né? Mas essas pessoas, essas espécies precisam conviver, e convivem no mesmo espaço. Então, eu acho que o filme ele fala muito de convivência, e fala de pessoas diferentes convivendo, e não só convivendo. Tendo que sobreviver disso, elas são obrigadas a se unir para fazer a diferença. Será que não está na hora também da gente pensar que a gente tem que fazer isso? Que a gente tem que se unir para fazer a diferença, independente de se você pensa igual a mim ou não? Se a gente se unir, não é melhor do que se a gente se dividir? Não sei, Damião, para mim essa foi a primeira reflexão que ficou muito forte ali no filme, para você. Olha, a primeira impressão do Robô Selvagem que eu tive, Tati, foi de pertencimento, né? Robô Selvagem, que é essa história comovente sobre a convivência entre tecnologia e natureza e o significado de estar vivo, né? Essa adaptação do livro de Peter Brown traz questões de pertencimento e sobrevivência na natureza. Pertencimento é a necessidade humana de ser aceito e de fazer parte de algo maior do que a si mesmo, né? E o sofrimento, né, causado pela sensação de não pertencimento, é algo que muitas pessoas sentem sem compreender exatamente o porquê. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A jornada no plano terreno é uma oportunidade. Evitar a porta larga, como Jesus nos alerta, sempre é o melhor caminho para não cair nas tentações. E aquilo, né, Tati? Todo ser humano tem a necessidade de se relacionar e pertencer a um grupo. E a animação nos mostra o propósito de aprender mais sobre o amor que
definitivamente nos une a todos os irmãos deste planeta e por todo o universo, né, Tati? Eu acho que essa é a mensagem que ficou mais clara, né? Essa questão da convivência, né? A gente é obrigada a conviver com pessoas, com espécies diferentes, e que, de uma forma ou de outra, a gente precisa conviver. Se vai ser uma boa convivência ou não, vai depender de nós, né? E como é que eu reajo a isso? Ah, mas a pessoa não gosta de mim. Tá, mas isso é um problema dela, não é um problema meu, né? É um problema dela comigo. Eu gosto, eu consigo conviver, para mim tá tudo bem, mas para ela não está. Então é ela que precisa ajustar. Uma outra coisa que para mim vem também a reflexão dentro dessa visão mais espiritual, né, é que a questão dos nossos maus instintos, né? Logo no começo ali do filme, o robô, ele sofre uma queda e tudo mais, e ele cai num ninho, né? E daí, isso é bem no começo, né? E daí sobra um ovo, um ovinho. E ele cuida ali do ovinho, o único coitado que sobrou, ele não entende, né? Não tem entendimento de saber, né, o que está acontecendo. E ele pega ali aquele ovo que se manteve ali intacto. Acontece que daí nasce um bichinho, né? Nasce um patinho, né? E o um patinho, né? Ele é visado ali por outros predadores, né? Que no caso do filme é uma raposa, né? Um dos predadores, né? É uma raposa que já vem ali para querer atacar o patinho, né? Para querer já coagir o robô para conseguir ali o patinho para comer, para ter o ranguinho dele, né? Mas existe a questão de mudar, né? E daí a gente vê que a gente pode mudar a partir do momento que a gente conhece as pessoas, que a gente conhece o outro. E daí a gente muda a nossa opinião. Tantas vezes a gente fala, ai, não gosto dessa pessoa, não. Ai, não gosto. Ai, falou tal coisa outro dia, e não sei o quê. E daí a gente conhece, a gente é obrigada a conviver mais com a pessoa, acontece alguma coisa, a gente é obrigado, sei lá, a gente começa a trabalhar com essa pessoa vira nosso vizinho, a gente é obrigado a conviver mais com essa pessoa, e a gente passa a conhecer essa pessoa. E quando a gente conhece, a gente vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta, a opinião, né, como ela pensa, quais são os seus hábitos, e daí a gente vai mudando, a gente pode mudar de opinião. Isso é uma coisa interessante, a gente pode mudar de opinião, gente, sem medo, né? Tem gente que fala, ai, nossa, fulano já mudou de opinião. Ué, mas qual o problema? Né? Mudou de opinião porque soube alguma coisa, porque viu alguma coisa, porque estudou alguma coisa e não tem nenhum problema de mudar de opinião, muito pelo contrário, é saudável, né? E aí, a convivência faz com que a gente tenha outra visão das pessoas, às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? E no filme passa isso também, né? A visão que a raposa tem do pato, a visão que o pato tem da raposa, a visão do robô, da robô, né, no caso, que é feminina, da Ross com os animais. Daí ela se reprograma, porque ela passa a estudar todos os animais, que até então ela está ali querendo ordem, querendo que as espécies se comuniquem com ela, até que ela percebe que não está dando certo essa programação dela, e que ela não consegue entender a linguagem das pessoas, e isso traz isso para o nosso mundo, gente. Às vezes a gente fala com as pessoas não entendem, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a falar a linguagem delas. Né? É assim que se dá a comunicação. E eu não estou falando de outro idioma, estou falando do mesmo idioma. Né? Com outro idioma é a mesma coisa. Como é que você vai se comunicar com as pessoas em outro idioma se as pessoas não estão te entendendo? Você vai estudar o idioma delas.
né? Mas dentro do nosso próprio idioma, a gente tem essa dificuldade de como falar. A comunicação só se dá efetivamente se a gente consegue que o outro entenda o que você fala. E aí a interpretação da mensagem vem de cada um. Mas se a pessoa nem entendeu o que você falou, não dá certo. Então, existe essa coisa de eu vou estudar o meu meio para depois ver o que eu vou fazer, né? E é muito saudável quando a gente entende, né, essa questão da empatia também, né? Que é importante em todos os relacionamentos, né, Daniel? Sim, Tati. Nossa, o quanto é importante, né, a empatia. E ali no filme vai trazendo a empatia com os animais, né? A animação ao robô selvagem, ela tenta, né, Tati, de todas as maneiras ajudar os animais. No entanto, eles não a aceitam e a obrigam a seguir o ritmo natural do mundo ao seu redor. A animação desperta empatia e oferece um olhar sensível sobre os animais, ressaltando a sua importância, não apenas para a biodiversidade, mas também para a própria sobrevivência humana. É aí aquilo, né, Tati? Praticar a empatia com os animais significa reconhecer suas necessidades e evitar o sofrimento desnecessário, oferecer cuidados e respeito e entender que eles também têm sentimentos e emoções. O entendimento de que os animais também podem ser nossos irmãos espirituais nos leva a tratar cada um deles com dignidade, com compaixão, reconhecendo o valor de suas vidas. O espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 22, diz o seguinte: os homens estão sempre propensos a exagerar tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma aos animais, porquanto outros querem dar-lhe uma, por assim dizer, semelhante à nossa, porque pretendem assim confundir o perceptível com o imperceptível. Não, não, convencei-vos disso. O fogo que anima os animais, o sopro que o faz agir, movimentar-se e falar na sua linguagem própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, numa palavra que anima o ser essencialmente perceptível. O homem, esse rei da criação, ora, não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas, essa condição essencial de pertencibilidade? Pois bem, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem único perceptível em si mesmo e nas suas obras qualquer indivíduo de outras espécies viventes na Terra. Está lá, Livro dos Médiuns, capítulo 22, o espírito Erasto, Tati. A gente está falando também do respeito com as outras espécies, né? Mas eu trouxe muito mais essa questão para nós, né? Nós da mesma espécie não conseguimos nos entender, né? Imagina com as outras espécies, né? Ainda a gente tem violência contra os animais o tempo inteiro, né? Mas e a violência contra as outras pessoas da mesma espécie, né? Então, eu acho que isso também tem que ser refletido, eu acho que tem que ser mais refletido. Por que a gente não consegue respeitar as outras espécies? A gente mata a baleia, a gente mata animais em extinção, né? Mas a gente mata a gente mata o irmão, mata o filho, mata o pai, né? A gente ainda vê isso acontecer. Então, eu acho que essa consciência, né? O filme traz também uma questão materna, né? Que surge, né? Então, o papel da mãe, e ele tem essa mensagem, né? O que a mãe tem que fazer, né? Que a mãe cuida, a mãe zela, a mãe pensa no outro mesmo estando longe, né? A mãe sempre está zelando, mesmo estando, e daí a gente colocar isso num plano espiritual, mesmo estando no plano espiritual.
os nossos laços de amor, eles continuam, mesmo que os nossos pais estejam no plano espiritual antes da gente, ou que os nossos filhos estejam no plano espiritual antes de nós. Então, mostra essa questão da maternidade, da importância dessa maternidade, independente de se é uma maternidade natural, né, ou se é adotiva, se a gente for falar assim, colocar, né, no nosso mundo, né, independente da forma que a maternidade exista, né, ela é presente no filme de uma forma mais caricata, mas que essa metáfora serve para a gente de reflexão desse amor materno, né, que não importa o que o filho escolheu, que lado que o filho escolheu, né, mas importa que essa ligação, esse respeito e esse amor exista ainda, e que a mãe vai fazer de tudo para auxiliar o filho, né? E isso está no Evangelho, né? O papel dos pais, o papel da maternidade para nós, o que isso significa. Então, qual é a responsabilidade dos pais? Uma mensagem que fica muito clara para mim também no filme é que a Ross, ela fala que, a Ross, que é a robô, né? Ela fala que ela recebe uma missão, e que cada missão que ela recebe, ela tem que cumprir até o fim, né? E isso para mim me veio de reflexão, né? Será que a gente está cumprindo a nossa missão? Será que a gente consegue cumprir as nossas missões até o fim? Tem tanto projeto que a gente começa e não termina, né? Não tem problema a gente mudar de ideia no meio do caminho, a gente desistir de algumas coisas no meio do caminho, porque muitas coisas, quando a gente começa, tá tudo muito bom, e às vezes a gente vê que tá ficando ruim. Aí a gente tem que abandonar. Mas será que as coisas boas que a gente se propôs a fazer, a gente está dando continuidade? Será que a gente está cumprindo realmente a nossa missão? A nossa missão aqui, gente, é sempre fazer algo bom, né? É sempre construir algo bom, né? E eu acho que essa questão da missão, né? Eu achei tão legal isso, né? Será que a gente está cumprindo a nossa missão do jeito que a gente traçou antes de vir para cá? Né? O filme fala de amor, fala de progresso, né? Será que a gente está conseguindo progredir nessa lei do amor, Damião? Olha, você vê, estamos falando de Robô Selvagem, uma animação aqui na sessão Pipoca Espiritual. E essa dúvida, né? Será que estamos conseguindo? E aí você vamos falar da força do amor, né, Tati? A animação aborda a força do amor, como por meio do amor somos capazes de superar qualquer circunstância. E aí é aquilo que a gente está falando, né? A hora que a Tati para e pergunta, será que nós estamos cumprindo a nossa missão? É olhar para a gente, olhar para dentro do espelho, estamos colocando o amor em prática, falamos tanto isso no canal aqui, né? A resposta vem aí, né? E a lei do amor, na visão espírita, diz respeito ao trabalho, de seu aprimoramento pessoal, do convívio amoroso com as demais criaturas, que exige de nós uma constante reforma íntima. Afinal, o amor é um sentimento que não consegue conviver com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, com o ressentimento. Ai, gente, não consegue conviver com a inveja e todas as demais sensações de ordem negativa nas relações entre os animais. Amar é lapidar o que somos e entregar o melhor de nós aos outros seres, até quando não recebemos o mesmo em troca, ou seja, sem querer nada, nada em troca, né? E aquilo que a gente falou, né? É a resposta, é a pergunta 604 de O Livro dos Espíritos. Tudo na natureza se encaixa por elos, que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais dispares têm pontos de contato com o homem no seu estado atual. Nunca chegará a compreender somente quando sua inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas ideias restritas lhe fazem observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma.
Pergunta 604 de O Livro dos Espíritos, Tati. São os nossos desafios, né? Desafios que a gente tem da convivência aqui, né? Por isso que nós viemos para um planeta tão habitado de pessoas tão diversas, de espécies tão diversas, que a gente precisa conviver, né? Então, o filme, ele fala dessa questão da missão, e daí eu acho que a gente tem que começar a pensar o que que a gente está fazendo para cumprir a nossa missão. Ai, mas eu não sei para que eu vim para cá, eu não sei qual é a minha missão. Gente, se a gente não precisa saber exatamente o que a gente traçou, mas a gente precisa saber que a gente precisa fazer o bem, né? A gente precisa, é esse o caminho. Esse é o único caminho que a gente tem para o progresso. É trabalhar para o bem, é fazer o bem. Então, é ajudar aqueles que estão com a gente, é conseguir entender o mundo que a gente está, então, entender você mesmo, entender seus sentimentos, domar as suas más inclinações, né? Então, a gente tem ali os maus instintos, a gente tem ali o instinto da raposa, que estava ali para pegar o patinho, né? Mas ela conseguiu domar aqueles instintos porque ela começou a conhecer, ela começou a conviver, ela viu que ela ia sentir falta, né? E também tem a coisa da culpa, né? Da mãe que fica longe do filho, da culpa do que causou, né? Do que deixou de fazer, do que deixou de contar, né? E daí na história tem um pouco dessa parte da culpa, né? E tem uma frase que eu anotei aqui do filme que eu achei muito bonitinha, né? Que o patinho fala para Ross, né? Para robô, fala assim: o que aconteceu não foi culpa sua, mas foi o que você fez para consertar tudo. Isso que mudou tudo, né? Então, o que que a gente está fazendo para consertar as coisas que a gente não fez bem? A gente não é perfeito, a gente sabe que a gente errou. Nas vidas anteriores e nessa, a gente errou. A gente sabe que a gente errou, a gente erra. Mas o que que a gente está fazendo para consertar? É isso que importa. Importa que a gente conserte, mas se conserte enquanto a gente está aqui. Essa coisa de falar que vou deixar para a próxima vida, não cola, gente. Não cola, porque não é assim, né? A gente precisa consertar enquanto a gente está aqui. Então, quando ele fala, não importa, o que errou passou, passou, né? A gente sabe, a gente toma consciência do nosso erro, mas a gente tem que conseguir consertar, né? E o importante é como a gente vai consertar isso. Como a gente conserta? A gente está conseguindo consertar tudo isso que a gente fez de errado? A gente conseguiu pelo menos colocar na consciência que a gente errou? Assumir que a gente errou? Porque esse é um primeiro passo. Assumir para a gente que a gente errou, que a gente fez mal, que a gente deveria ter feito de uma outra forma. Conseguir trabalhar esse perdão, né, dentro de nós, diante dos outros. Isso é importante, né? E o filme que se chama Robô Selvagem, que é um desenho que supostamente os desenhos são para as crianças, fazem com que a gente consiga refletir sobre isso, né? Refletir sobre a nossa existência aqui, né? Olha como é importante a gente ouvir histórias, a gente ouvir as histórias das outras pessoas, saber ouvir, ver com um olhar de amor as histórias, mesmo aquelas que a gente não compreende, aquelas que a gente não entende, aquelas que a gente não aceita. Por que será que isso está acontecendo, né? Mas é isso, gente. O programa chegou no final e a gente agradece a presença de vocês, porque na próxima semana a gente vai trazer uma nova reflexão, a gente vai trazer um novo filme e a gente conta com a presença de vocês. E aproveita que vocês estão aí, já deixa o like se você ainda não deixou, segue a gente, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.